quem cria o Exu Mulambo, mas por que a Pomba que o senhor Gira, parte do é o princípio? diabo quem diz que tem um demônio. Deixa eu perguntar uma coisa pro senhor Joaquim. Por que o senhor parte do princípio? Mas falta experiência espiritual. Vai deixar... Agora lascou. Agora eu quero contar umas experiências aqui. Classificação de patente, autorização, deixa ele falar. classificação demoníaca. Hierarquia tem base bíblica, guerra espiritual estratégica, mapeamento espiritual, batalha nos céus para liberar cidades, não tem base bíblica. Fabiano, o tema é sobre demônios mas isso tá tudo relacionado. Não, mas peraí, gente, peraí. Mas a questão... Agora, o erro da igreja, pastor Fábio, é dar poder demais ao demônio. Não, mas aqui... E tem outros falar que negam o poder dele. Falar que existem demônios territoriais não é dar poder ao demônio. Porque, assim, infelizmente, pastor Calixto, os crentes entendem menos do mundo espiritual do que os ocultistas. Os ocultistas acreditam na existência do mundo espiritual e a forma territorial que esses espíritos atuam. Só que muitos crentes, principalmente teólogos, querem desconstruir essa verdade. Se os crentes têm essa percepção que existem demônios territoriais e pode ser que existem espíritos que estão dentro de um território familiar, passando de geração a geração, eles vão chegar em casa, vão estender as mãos e na autoridade do nome de Jesus vai expulsar essa capetaiada toda. Eu vou voltar já com o senhor, querido pastor Fabiano Faia. E aí, Fabiano? Eu percebo assim, eu acredito, e a gente vai desenrolar isso ao decorrer do debate aqui, talvez o pastor Fábio não tenha a mesma visão que o pastor Rogério, tá? Essa ideia de demônios territoriais, ela nasceu, por isso que o pastor Calixto trouxe a origem, porque a origem ela continua permeando e talvez o pastor Fábio não veja dentro dessa visão neopentecostal, porque isso está infiltrado dentro da igreja neopentecostal, está tudo dentro do bojo ali de quebra de maldição hereditária, enfim, e uma série de rituais que acontece no meio dos neopentecostais e essa questão de demônios territoriais, ela está dentro desse bojo. Por isso que é importante, que nem o pastor Joaquim trouxe a origem de quando isso nasceu. Quando o pastor Fábio cita o texto de Efésios 6,12, isso não prova demônios territoriais, demônio de São Paulo, demônio não sei de onde. Até porque assim, a gente às vezes tem uma limitação de tentar trazer o campo espiritual, que eu acho que aí, tentando ser espiritual, acaba se tornando carnal. Porque a gente tenta espiritualizar, mas estamos carnalizando, porque Deus e os seres celestiais, eles não são iguais a nós. Por exemplo, quando Satanás entra lá no céu e Deus pergunta, de onde veio? Acabei de rodear a terra. Tipo assim, tô dando um passeio, tô andando por aí. Quanto tempo demora para você pegar um avião e chegar lá do outro lado, no Japão, e voltar? Então assim, Satanás dá uma voltinha na terra como qualquer pessoa tá dando uma volta no parquinho. Num piscar de olhos. Num piscar de olhos. Então assim, então peraí, o senhor tá dizendo então que o diabo é quase onipresente? Não, ele não é, mas ele tem uma velocidade maior do que a luz. Ele é um ser diferente de nós. Totalmente diferente de nós. Então tentar trazer as coisas espirituais para o nosso ambiente carnal não é espiritualizar, é carnalizar. E aí a gente perde totalmente a perspectiva do real. Então colocar na Bíblia que existe demônios territoriais é perder essa perspectiva do universo paralelo que não tem a ver com a nossa visão humana e carnal e tentar espiritualizar uma coisa que a Bíblia não espiritualiza. Então o texto de Efésios 6 não diz que demônio espiritual, pelo contrário, está falando que existe principado, potestade, existe autoridades. Tudo mas isso esses seres não são espirituais. João 12:31. Mas pastor, esses seres não são espirituais? São seres espirituais, então, eu estou dizendo que o problema eles não são territoriais. O problema também é querer humanizar o que é espiritual. Pera só um pouquinho, nesses 2 minutos... Eu estou espiritualizando. Esses primeiros 2 minutos, vocês não vão poder interpelar um outro. Só na segunda parte, só para cada um fixar a sua doutrina, o seu pensamento. E depois a gente... Então o senhor percebe que eu não estou humanizando, eu estou espiritualizando. Porque se fosse para mim humanizar, aí eu teria que dizer que pro Satanás que tá aqui agora, para ele chegar lá no Japão, ele tem que pegar o avião para chegar lá. Entendeu? Então aí eu estaria carnalizando. Mas eu quanto tempo ele leva para chegar lá? Aí eu não sei, eu sei que ele rodeou, biblicamente ele rodeou a terra muito fácil. Aí eu tenho base bíblica. Mas a Bíblia, só uma pergunta, não, Joaquim, agora a fala não é sua, do pastor Fabiano. Só uma pergunta do seguinte: a Bíblia realmente não fala
Não dá ideia. Não. A mesma coisa também não dá ideia que é no céu a coisa, não. A Bíblia fala que Deus chamou seus filhos para uma reunião. Agora, se é o céu, não tá lá também, no texto. A outra pergunta é, quanto tempo levaria para que um espírito rodeasse a terra? Eu não sei, nós não temos ideia bíblica disso. Mas eu parto de um princípio que, se ele não é onisciente, ele não é onipresente, existe um tempo para que isso aconteça. Pode ser muito rápido, como disse o pastor Joaquim, ou como disse o pastor Fábio. Qual que é a sua concepção disso, pastor? A minha concepção de ser rápido, veja bem, vamos entrar lá na história. Quando Deus pergunta, de onde veio? Acabei de rodear a terra. Então você deve ter visto o meu servo Jó. Peraí. Não deve ter levado 1 milhão de anos para isso. Como que a gente conhece todo mundo na terra? Eu não conseguiria jamais na minha humanidade. Mas, biblicamente, eu percebo que existe uma facilidade, porque Deus pergunta para ele sobre um ser humano no meio de milhares de seres humanos no mundo. Então ele rodeou a terra com muita facilidade e ainda pôde saber quem é quem. Então, veja bem, não é onipresente, mas ele tem uma velocidade e um poder diferente do nosso. Muito diferente, até porque Deus criou os anjos acima dos homens. Exatamente. Então, a nossa perspectiva aí é carnalizar, tentar dizer que tem um demônio do território, é tentar trazer ele para o nosso ambiente de visão, de que um ser humano limitado precisa, para quanto tempo para levar para ir tal lugar. Aí a gente está tentando carnalizar, aí esse é o problema. Agora, o problema é que essa questão é de um movimento moderno que a Bíblia nunca deu, entendeu? Essas questões de área de atuação, de como expulsar e quebrar governos territoriais, isso não tem na Bíblia. E aí, se os irmãos tiverem texto, a gente muda de opinião. Aquele ser que se manifestou, só pra gente pensar lá na conversa com Deus, dos filhos de Deus. A pergunta que eu faço ao Senhor é, os demônios têm o mesmo poder do seu chefe, vamos falar assim, de Lúcifer? Ele tem o mesmo poder? É o mesmo grau? Pode responder. Porque arcanjo parece que é mais poderoso do que anjo. E aí eu te pergunto, um demônio também, ele tem essa mesma facilidade, essa mesma agilidade de sair do Japão e chegar aqui em São Paulo? Vai lá, Joaquim. Muito bem, a Bíblia, Paulo diz assim, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, não ignoramos os seus ardis. Então, o apóstolo Paulo disse claramente que o diabo tem poder. Ele não tem todo o poder. Vamos enfatizar isso aqui. O diabo não é onisciente, ele não é onipotente e não é onipresente. Mas ele tem uma velocidade incrível, ele tem um poder incrível, ele tem um conhecimento incrível. A gente não nega isso. Então, nós não negamos também a questão da hierarquia dentro do reino das trevas. Assim como também dentro do reino da luz. Dentro dos anjos, por exemplo, nós não negamos que os arcanjos têm um poder maior do que os anjos. Então a questão é, e dentro dos demônios, tem demônios presos, inclusive dentro da minha interpretação escatológica, que serão soltos no período da grande tribulação por causa do poder que eles têm. Agora, a questão é, isso quer dizer que existem demônios específicos em áreas específicas, para atuações específicas? Da mesma forma, eu pergunto, tem anjos específicos? Quer dizer, tem um anjo que Deus envia, olha, você vai cuidar de São Paulo, você vai cuidar do Rio de Janeiro, você vai cuidar de tal lugar. Será que existe também essa hierarquia angelical com anjos territoriais? Então, gente, agora vocês podem interpelar. Parece que na hora da briga agora vocês fugem. Não só vamos defender a ideia dos espíritos territoriais, como também de anjos territoriais. Eu não vejo desta forma. Eu não vejo a luta. Pastor Joaquim, com muito respeito à autoridade bíblica que o senhor é, mas o senhor está muito equivocado nesse tema. Existem sim. Eu não estou negando a batalha espiritual. É bom até eu dizer para os telespectadores, os ouvintes, que nós não negamos a realidade da batalha. Mas a questão... Agora, o erro da igreja, pastor Fábio, é dá poder demais ao demônio. Não, mas aqui... E tem outros que negam o poder dele. Falar que existem demônios territoriais não é dar poder ao demônio. Vocês estão tirando a responsabilidade das pessoas. Pastor Joaquim,
Jesus, quando falou de reino organizado, ele não comparou. Não negamos isso. Ele não falou sobre o reino da luz, ele falou sobre o reino das trevas. Mateus, capítulo de número 12, Mas versículo se os de número demônios têm 25. isso, os anjos não teriam? Mateus, capítulo 12, versículo de número 25. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo Exatamente. será arruinado, e toda cidade não ou se casa aplica aos dividida anjos? contra si mesmo não subsistirá. Jesus está dando um exemplo aqui que o reino das trevas, ele não é dividido, ele é organizado. Mas a gente não nega isso. Vamos Não, colocar não aqui negamos. sobre um A questão governo. não é essa. Vamos colocar aqui sobre um governo. A organização no governo, vamos lá, no governo existe um presidente que é responsável por todo o Ministros, país, senadores, existem governadores que é responsável por estados, existe senadores também que é responsável por Isso, estados. do ponto de vista Agora vamos humano. descendo. Aí existe o prefeito que é responsável pela cidade. Então, da mesma forma esse é o que problema, isto Fábio. compõe um reino, compõe o governo, assim também vai funcionar o mundo espiritual. Mas esse é o problema. Existe Esse é o seu problema. Existe Satanás. Você que a está Bíblia humanizando, diz. você está usando exemplos humanos. Não, estou usando a Bíblia. Para falar de território. Existe- Só que o existe território de Satanás é o mundo. Não, então. É o mundo. De Satanás Não é uma é o área mundo. específica. O Deus mas aí deste as entidades- século. Não é uma área específica. As Fábio. entidades, elas experimentam os desejos humanos. A gente vê isso nas manifestações. Eu concordo Sim. com o pastor Joaquim quando ele diz assim, olha, nem tudo é demônio. É verdade, nem tudo é demônio. Mas tem muita coisa também que é. Então, Então, assim, tem existe demônios, esse por ponto de exemplo, do equilíbrio. homossexualismo, como o pessoal lá que defende a ideia, como o Peter Wagner, como o Larry Lia, que diz que em São então, deixa eu Francisco, perguntar aqui pro São senhor. Francisco, por exemplo, você vai encontrar as pessoas andando nuas dentro de um ônibus. O camarada, eu tava lá, eu e minha Mas isso aí é esposa, o cara normal? atropelado lá Não, dentro vamos de um lá. ônibus. O senhor tá falando assim, existe pessoas andando Porque- nuas. Deixa eu Aqui voltar é a crime. palavra pra ele É normal. concluir do pastor, permite. do pastor Fábio. Eles não deixam eu concluir, pastor. Vai lá, pastor Fábio. Eles ganham na interpelação. Vai lá, Fábio, O vai lá. pastor Joaquim de Andrade é especialista em ganhar na interpelação. Mas vamos lá, eu vou refazer aqui minha fala. Da mesma forma que existe no reino humano, assim também pode ocorrer no mundo espiritual. Se existe um presidente, a Bíblia diz o quê? Que o Deus deste século cegou o entendimento de muitos para que não lhes resplandeçam e eles não cheguem ao conhecimento do evangelho. Quem é esse Deus deste século? O É o diabo. próprio Satanás. Ele que Chamado governa príncipe deste no mundo. mundo. Satanás tem os seus demônios. E esses demônios, eles têm área de atuação. E eles podem ter Com, inclusive, atuações territórios. específicas. Eles podem ter territórios Inclusive de com atuação. atuações específicas. Quem é especialista nesse assunto é o pastor Zaite. Mas ele tem territórios de atuação. Mais uma vez eu volto Tipo para em Efésios. Aparecida. Deixa eu fazer uma pergunta Mas pro senhor rapidinho, aqui. pastor Calixto. Que eles estão com medo de responder. Rapidinho, Calixto, só pode eu falar. Assim como Efésios aponta hierarquia demoníaca, esses seres, principados, príncipe das trevas, potestades, hostes espirituais da maldade, esse que habita nas regiões celestes, esses outros seres especificados por Paulo, habitam aonde? Isso não seria território, gente? Deixa eu Pastor perguntar. Calixto, isso não seria um território, pastor? Eu não, o que eu vou, não, eu não sou debatedor, não. Mas deixa eu hoje te tá em cima fazer, do muro, né, deixa eu Calixto? te fazer uma pergunta a todos os senhores o seguinte: os anjos têm função definidas? Não tem anjo. Anjo não tem- pedreiro, o anjo não tem função bombeiro, definida? Não tem anjo arquiteto, não tem anjo advogado, não. Então Ó, tem anjos que têm função parece-me que, não sei, mas eu vou te perguntar o seguinte: qual o papel dos anjos no céu? Eles Peraí, não, eu só etimologia da palavra. Não é eu que vou falar, é vocês que vão responder. Qual Posso o papel responder? do anjo? Qual é o papel do... Aí, qual é a outra classe que tem? Nós temos anjos. arcanjo, Tem várias classes. querubim, Nós temos serafim, Arcanjo de guerra, arcanjo Nós de guerra. temos querubins, Serafins. serafins. Quais são Tronos. os papéis? São 10 classes, O não é papel 4. desses anjos. Todos eles fazem a mesma coisa? O escritor aos Tô Hebreus, bem perguntando. claro. Todos Esses eles anjos, fazem a mesma coisa? Todos Se eles- fazem, deixa eu fazer a pergunta, Joaquim. Se fazem a mesma coisa, e aí o senhor já falou, eu tenho que voltar com o Fábio, depois aqui, depois o senhor pode responder na sua... Tá bom. Se fazem a mesma coisa, por que a Bíblia os classifica Isso aí. diferente?
É uma pergunta. Sendo assim, se os senhores reconhecerem a classificação de anjos, por que não reconhecer a classificação de demônios se eles são anjos caídos? Essa pergunta aí. É essa pergunta que eu faço. Tá? É só uma pergunta. Se existe classificação de anjos, por que não existe classificações? Outra pergunta, o seguinte. Respondendo? Vou colocar as perguntas aqui que eu quero ver esse negócio pegar fogo. A questão é o seguinte, lá do texto de Daniel, capítulo 10 de Daniel. É isso aí. O que a gente vê sempre eu não tô dizendo que é. O que a gente vê sempre é Gabriel como um mensageiro. Alguém que traz uma mensagem. Levou a Daniel, não pôde passar. É ele que traz a mensagem a Maria, a agraciada. Mas Gabriel também, pastor Calixto, contendeu com Satanás pelo corpo de Moisés. E esse contender aqui pode fazer referência também a batalhar pelo corpo de Moisés. Eu queria perguntar ao pastor Fábio. Então, é difícil você tentar fazer teologia naquilo que a Bíblia não diz. A gente sabe que... Mas a Bíblia não diz da classificação dos anjos? Foi a pergunta que eu fiz. Ela fala, mas não dá função específica. Ela fala. Todos eles estão a favor dos que hão de herdar a salvação. Todos eles, os anjos. Todos adoram, sim. Todos... Enfim, existem nomes diferentes, mas a gente não vai encontrar nas escrituras nada específico que dê clareza para nós em funções de cada qual, porque talvez não é esse o foco, como esse é o grande problema hoje dos especialistas em demônios, que acabam não encontrando nenhuma base bíblica, mas criam os seus argumentos, que aí eu quero que os meus debatedores aqui tragam para mim exemplos bíblicos que isso aconteceu na igreja. Porque, por exemplo... Mais exemplo bíblico que não, mas bíblico mesmo, não de interpretação, por exemplo, Efésios 6, hierarquia, define territorial? Não define. Hostes espirituais da maldade que habitam nas regiões celestes. Então, região celeste. Deixa eu perguntar. Pera aí. Região celeste é um território? Não define, eu quero que o senhor defina pra mim, então. O que é potestade? Potestade o que é a região celeste? Celestial, o que é região celestial e o que é principado? O que é isso? É comigo? Não, é com o senhor. Não, então, quando a gente olha para isso, essa questão dos demônios que Paulo falou em Efésios 6, ele não está colocando território, como se fosse assim, o demônio do lugar A do lugar B. O mundo é o território de Satanás. Nós que estamos colocando territórios, porque nós vivemos à base de território, humanamente falando. Então a gente acha que tem demônio territorial. Mas quando fala região celeste... Posso responder? Quando está falando de... Pastor Fabiano, só perguntando pro pastor Fabiano, quando a Bíblia diz ali, região celeste, falando-se de hostes espirituais da maldade, não é um território? Celestiais. O pastor Fábio... É uma região, só que a região é uma totalidade, não é uma igual a gente... Não, mas a região celestial não é totalidade. Veja bem. Não está dizendo São Paulo, Rio, Miami, qualquer outra cidade. Vamos lá. Paulo não vai falar. Pastor, só um pouquinho. Só para tentar elucidar aqui. Quando eu digo Brasil, eu digo totalidade. Mas dentro do Brasil existe divisões. Mas vamos lá, pastor. O estado está dentro do país. O município está dentro do estado, que está dentro do país. Mas existe divisões. Se Paulo não pensa em divisões, por que ele citou potestade, principado, regiões celestiais? Gente, não é à toa. Vocês estão falando para mim que o maior escritor das escrituras separa sem nenhuma intenção? É isso que eu quero pastor, vamos fazer um exemplo. Não, só o pastor Fábio, 30 segundos para concluir. Mas o texto não está falando de região, a região que Paulo está. Paulo está falando das coisas espirituais, num todo. Olha... Não tem base bíblica, guerra espiritual estratégica, mapeamento espiritual, batalha nos céus para liberar cidades, não tem base bíblica. Fabiano, o tema é sobre demônios mas isso tá tudo relacionado. Não, mas peraí, gente, peraí, mas aí... Não entendendo o tema ainda. Não, mas peraí. Você tá do lado errado da mesa porque você não entendeu ainda. Não, mas peraí, mas aí vocês não estão indo pro extremo. Quebrar domínio territorial. Sobre a existência de demônios territoriais. Não houve nos apóstolos, não houve na igreja primitiva,
não tem qualquer texto. Então, não o senhor existe. então o senhor concorda que existem demônios territoriais? Ele tá no Não. território total, amigo. O mundo é o território. Posso falar? Deixa eu falar? te perguntar, o demônio que agora tá lá no Japão, o senhor acredita que tem demônio lá? Claro. O Ele tá no demônio mundo. que tá na Ásia, o senhor acredita Sim, que tem demônio lá? todos os lugares. E o demônio que tá aqui no Brasil é o mesmo demônio que tá lá? Pronto. Não. Pastor Não, é Calixto só uma, acabou é com o o mesmo. debate. São demônios. Então tem território, gente. Não, Calixto, Então tem território. Calixto. Calixto. Se o demônio que Olha tá só. aqui não tá lá, Ganhamos. não, sai fora. Calixto, posso responder? Deixa eu voltar com o pastor Rogério, não. Vamos lá. A palavra é dele, você vai responder na sua Principado. Eu falei que você ia sair Principado, daqui príncipe de um território. Deixa eu só perguntar pro senhor o Vou seguinte, falar pode com- ser que eu com- esteja com o bispo maluco. Samuel Ferreira. Vou Pode falar ser com o que eu bispo esteja maluco. Eu não tô dizendo que eu acredito, mas eu tô indo pela lógica. Se tem um demônio lá Com no certeza. Japão e tem um demônio na Inglaterra e um demônio que tá aqui agora, é nas regiões do Brás, não é o mesmo demônio que tá lá, é lógico que tem território E de esse é o atuação. problema. territorial, Esse é problema, porque no final dos tempos, quando o anticristo vier e que há um mundo sem fronteiras, o problema hoje, a grande questão hoje é que existe fronteira. Então o mundo espiritual trabalha com isso também. Agora, na parte final, o que tá lá na China vem pro Brasil, o que tá no Brasil Não, vai mas pra aí você Venezuela. também tem que me dar a prova bíblica. Esse negócio de ficar, vai lá, vem cá, vai lá. Mas a Mostra no questão- texto também. Vamos Gente, aqui, peraí, vamos pro são texto. Vamos lá. Não, Principados. fica falácia. Vamos lá, principados, príncipe de um território, potestades, entidades que agem no ar. Isso a Bíblia não diz. Ah, mas é só estudar a É, etimologia só- da é, palavra. dá licença aqui. A luz dos Não, deixa dicionaristas. ele falar. Estuda, pelo amor de Deus, você que está nos assistindo. É só pegar o dicionário aí e você ler no dicionário o que é a palavra. Quer dizer, aí joga ao vento, o pessoal fica aí pensando, não sabe o que discernir. Principado, príncipe de território, Autoridade. potestade. Aí o senhor falou uma coisa que é interessante. O senhor é pastor. Sou pastor. Tá lá é church. Tá. O senhor, o seu diácono, ele tem a mesma função que a sua? Então, mas não é sobre isso. Vamos é lá. território. Estamos falando de Ninguém classificação, nega autoridade. classificação, Pastor Zé, ninguém nega patente, autoridade. Pastor Zé, autorização, deixa ele falar. classificação demoníaca, Hierarquia, autoridade, é patente. ninguém nega, pastor. Patente é autoridade. Deixa eu só Existem fazer entidades uma- que têm níveis de autoridade Deixa eu só que fazer têm uma diferença. diferença. Ó, eu vou ler um texto aqui, porque vocês Pastor- estão Pastor debatendo, Calixto. mas vocês não estão mostrando Bíblia. Pastor Calixto, dá licença aqui rapidinho. Vá, fala. Pastor Calixto, dá Eu licença. Eu quero citar Dá licença Daniel aqui. 10, que Dá o senhor licença aqui. falou. Deixa eu só Príncipe da Pérsia, Deixa eu príncipe só- de um território. Eu ia lançar pro senhor agora. Fala aí. Se não existe demônios territoriais, porque a Bíblia em Daniel fala da existência do príncipe da Pérsia. Pérsia não é o quê? Não é um E território? se não existe funções específicas para anjos, por que que o Gabriel não meteu o Com cacete certeza. no príncipe da Pérsia? Teve Patente. que voltar Patente. e pedir a Deus que enviasse a Miguel. Eu vou voltar, o senhor É, já deu ruim falou, pra vocês, até o querido apresentador tá do pastor nosso lado. Joaquim. Não, eu não tô do lado de ninguém, não. Eu quero esclarecer o ouvinte, Joaquim. Se não existe funções específicas para classificação de anjos, por que que Gabriel não contendeu com o príncipe da Pérsia? Ele teve que voltar e chamar Miguel, que segundo o que a gente entende nas escrituras, é sempre um anjo de Mas batalha. tem classificação, pastor. A gente Então, acredita que- não. O senhor falou Mas no não vai outro. sair do- Volta do a fita tema. que não tinha. Que os anjos é tudo igual. Porque se vocês Não falei, definirem não. que Falou anjo sim. tem, demônio também tem. Porque anjo é demônio caído, Joaquim. Então, na realidade, essa questão dessa designação, o problema é esse, Calixto. Você lança muita bomba e não deixa a gente desarmar. Você que se vire pra Não deixa a gente desarmar. Então, veja só, essa questão, por exemplo, quando o demônio lá. Eu vou até ajudar eles aqui, ó. Não, Lá, por se exemplo, ajuda você, em não Marcos pode dar raia, não. 5. Joaquim, concordando com a gente. Joaquim, Deixa eu eu te responder. fiz uma pergunta. A Deixa eu pergunta, responder. Joaquim, não foge do debate, não. Deixa A eu pergunta que eu te fiz é essa. Se não existe classificações de anjo no sentido de funções, por que que Gabriel não combateu com o príncipe da Pérsia? Ele teve que voltar e Deus mandar um anjo específico para combater. Muito bem. Não existem esses demônios. Eu não tô falando de demônio, eu disse anjo.
O quê? Um anjo o quê? Mudou o Qual anjo? tema, mudou o tema. Não é o tema. Então vai. É porque os senhores vão Qual é a entender. pergunta? Os senhores vão entender Então, vamos comigo que Satanás é um anjo Fala caído. de novo a pergunta. Faz de novo. pergunta é- Faz de novo. Se não existe, como o senhor assumiu que não existe Espíritos classificação. territoriais. Não. O senhor assumiu que anjos não têm funções diferentes, que todos eles fazem a mesma coisa e que todos eles estão lá a serviço Calista. da igreja. Agora eu estou perguntando pro senhor. Tá bom. Qual é a pergunta? Se não tem classificação em questão de funções dos anjos, por que que Gabriel não combateu com o príncipe da Pérsia? Ele teve que voltar e Deus mandar um anjo específico. Muito bem. Aí é a segunda parte da pergunta. Porque entendemos que o Fábio já mudou o debate. Não mudou. Porque Satanás é um anjo caído. Então parece que ele ainda mantém algumas coisas daquilo que ele era. Vai lá, Joaquim. Ele não perdeu o poder dele. Claro que o poder dele é totalmente diferente do poder de Deus. A gente não pode Não, questionar nunca, isso. Tudo bem. A questão é a seguinte: quando você vê essas interpretações de que demônios estão em determinadas regiões, como anjos estão em determinadas regiões, como existe o anjo mecânico. O camarada, por exemplo, estava lá com um problema no carro dele e aí na rua não tinha ninguém. De repente apareceu um homem, consertou o carro, pôs a mão, consertou o carro dele. Você nunca Aí ele encontrou com anjo, não, Joaquim? Aí ele procurou, a pessoa sumiu. Não, Mas Aí você ele nunca. disse assim, mas aí- Ô, sabe Joaquim, que foi? você mas nunca aí- encontrou com anjo, Mas não? aí, espera, o pastor Joaquim, espera, deixa mas eu aí o responder. senhor, Vocês não vão deixar eu o senhor está responder. tentando colocar em Vocês descrédito não a vão experiência deixar eu pessoal que alguém responder. teve com um anjo. Vocês não do vão Senhor. deixar eu responder. Eu já tive. Se ele não Ô, acredita, Calixto, pô, ele é posso batista, o responder? problema é dele. Não, O pastor eu sou Joaquim- pentecostal e eu Vou já responder tive. ou não? O pastor Vou Joaquim responder ou não? é um Deixa o teólogo de Joaquim excelência, responder, mas Fábio. falta experiências espirituais Vai também. deixar... Ô, Fábio. Agora lascou. Agora Eu quero chegou contar pra umas briga experiências mesmo. aqui. Se Agora puder. vai lá, Fábio, vai lá, pastor Você não Joaquim. me conhece. Vai né? lá, Joaquim. Vocês não me conhecem. Não, Procura o senhor saber mesmo tirou quem sarro é de nós, o pastor falando que a Joaquim gente de fica chamando Andrade. anjo como Eu mecânico. entro dentro de terreiro. Pela misericórdia de Deus, Deus já me usou para fechar terreiro de macumba. Gente, eu trabalho na área da batalha espiritual. Vocês não Mas você estão acabou de falar entendendo. que não tem? Vocês não... Eu disse isso. Calixto, por favor, Vai lá, não faz isso. define. Como também, por exemplo, essa questão da hierarquia angelical. Querubim, serafim, arcanjo, anjo. Todos eles são o quê? Todos eles. Isso, muito Seres bem. espirituais. Todos é o que diz o eles escritor são aos Hebreus. seres espirituais. Ok. Quem estabeleceu que um anjo seria para adoração, outro anjo seria para proteger a nação de Israel? Quem estabeleceu isso? Foi Deus. Deus é quem fez essa divisão, Não, vamos ok, colocar assim. ok. Mas todos eles são Seres anjos. espirituais. No caso dos demônios, eles têm essa mesma posição? Não. Por que eles não têm essa mesma posição? Porque o diabo engana as pessoas. É o diabo quem cria o Exu Mulambo, Mas por que a que o pomba senhor gira. parte do É o princípio? diabo quem diz que tem Não, um demônio. deixa eu perguntar uma de coisa pro senhor, Joaquim. homossexualismo, Por que de o senhor parte prostituição. do princípio, se o senhor reconhece que os anjos têm essa classificação, Porque Deus deu a eles. o Deus deu. É. Agora, por que o senhor parte do princípio que os anjos caídos não têm essa classificação? Porque todos eles vieram para destruir, matar, roubar. Todos eles têm essa função, Calixto. Não, eu acredito. Então, por exemplo, no Japão tem demônios. Na terra inteira tem demônios. Uma terça parte dos anjos caíram. Agora, o diabo não disse: você vai pro Japão, você vai pro Brasil, você vai Até atuar porque lá em São Francisco. eles foram destituídos da glória de Deus. A comparação já não cabe então, mais. Mas deixa eu Não perguntar faz uma sentido. coisa aqui, ó, de um cara faz sentido. ignorante. Eu tô perguntando mesmo como ignorância mesmo. Presta atenção. Eu, particularmente eu já tive empresas e tal. Então você começa a pensar, por exemplo, eu tinha no ABC, tinha em Guarulhos, tinha na Zona Norte de São Paulo. Para que eu vou tirar um cara do ABC, a não ser que fosse extrema necessidade, para fazer entrega para mim na Zona Norte, se eu tenho um entregador na Zona Norte?
Aí eu te pergunto, se não existe nada nesse governo de Satanás, Do vocês demônio, concordam do que o capeta, diabo é o sim. governo. Sim, O Satanás, ele governa O mundo jaz do maligno. Não, a Sabe qual que é a pergunta minha- que eu sabe faço qual que é é a assim. minha- Não, maligno. pera aí, Fábio, deixa eu fazer a pergunta, você vai Vamos lá. responder no seu tempo. Se não existe, ou se não seria um desconsenso, mediante o que Jesus falou, que Satanás não trabalha dividido, o diabo, na sua inteligência, na sua sagacidade, que o próprio Paulo diz, dos ardis de Satanás, não seria quase uma falta de senso Satanás tirar um demônio que está lá já que a gente está partindo do princípio que ele não é nem onisciente nem onipresente. Tirar um demônio lá da Ásia para trazer ele para atuar aqui, se aqui ele tem demônios que Deixa atuam, eu fazer essa colocação novamente. é uma pergunta. Ô, pastor Calixto, o Sim, que senhor. acontece? De novo, a gente está humanizando uma coisa que é muito maior que a gente, da nossa forma de visão. Mas quando o senhor diz Veja só. da boca de Deus e deixa eu dos falar. olhos de Deus, o senhor também não está humanizando Deus? Não, de maneira alguma. Como não? Claro que não. Deus tem olho? Eu tô colocando uma estrutura além do meu conhecimento. Eu Mas não posso- Deus tem olho, Deus eu tem não mão? posso comparar. Deus tem olho, Os Deus tem olhos mão? do Senhor estão em todos os Não, lugares. mas Deus tem olho, Deus tem contemplando os mão. bons e os Deus maus. tem olho, Deus tem mão? Tem. E a mão dele tá Espírito estendida. tem? Não. Posso citar as escrituras? Posso citar as Não, escrituras? deixa eu voltar com o Posso Fábio. citar as eu falei, eu ia escrituras? Deixa falar. só o Fabiano, Deixa eu falar. mas que não é a sua vez. Não, mas o senhor deixa eu fala, falar, um minuto. Só pra concluir. Porque aí eu começo a falar, o pastor para e perde. Eu sou TDAH, então eu perco o raciocínio. Olha só. É especialista nisso. Eu quero ser Aí especialista a gente nisso. perde. Então, só pra deixar. Ó, já tô me acusando aqui, gente. Pra deixar mais. Pega os comentários aí. Vai lá, o Fabiano. Um minuto pro senhor concluir, pastor. Então, o que acontece? A gente não nega a hierarquia, a gente não nega a organização. É claro que eles são organizados. Tá. Só que não na dimensão do formato que a gente imagina. Até porque, E nem assim. que eles colocam, né? Eu preciso que as escrituras me digam que é assim. Que formação é essa? Porque o que acontece? As Tá. escrituras não dizem, então eu não posso criar uma teologia em cima do que a Bíblia não diz. Tá. E aí a minha preocupação, pastor Calixto, Sim. e aí eu quero que o senhor também veja por esse ângulo, porque eu sei que o senhor é assembleano raiz. Eu sou assembleano raiz. E eu tenho certeza que o senhor não acredita nessas questões de quebra de maldição hereditária, Nada disso. de estratégia espiritual, Nada mapeamento, tem que olhar. Nada disso. Mapeamento, batalha. Nada disso. Tudo isso tá ligado. É invenção então a minha louca. preocupação, o que acontece? Dá um entendimento às pessoas que estão nos assistindo hoje, porque tá dentro do mesmo bojo. Dá legalidade para essas pessoas acreditarem nisso. Então Obrigado. eu quero que os meus debatedores Ok. me apresentem texto, Aí eu não volto- experiência. Aí eu Experiência volto na com o macumba Fábio. tem experiência, na feitiçaria tem Eu experiência. quero volto com o Bíblia. Fábio já. A palavra agora é do pastor. Pera só um pouquinho, pastor Fábio. E aqui eu vou fazer um contraponto, que é o que eu tenho insistido Ô, pastor com os teólogos. Calixto, Eu vou te dar a por favor, palavra só com pra os eu- teólogos. só pra eu- Não, você vai com os teólogos que vêm aqui. O nosso grande problema hoje é a teologia de gabinete. Uma teologia de livros. Uma teologia que não expressa experiência. É teólogos cruz sem espiritualidade, né? Sem experiência. E essa aqui é a grande luta dos puritanos. Transformar uma teologia de gabinete numa teologia prática Calixto, da vida. deixa eu só responder, Esse pastor negócio, Calixto. gente, que experiência não valida um texto, isso não é verdade, porque a Bíblia está cheio de experiências de homens de Deus que validam os textos que eles defendem. Pastor Calixto, Querido vai sumir, pastor Fábio, vai vai lá. sumir aqui meu raciocínio, mas vamos lá. Eu respeito o pastor Fabiano, já estive à mesa com ele algumas vezes. Tá pedindo Pastor desculpa de novo. Joaquim de Andrade também, eu respeito, mas os senhores estão muito equivocados nesse tema. Eu não estou falando dos excessos. Todo excesso é perigoso, do que ele citou aí. O tema é: demônios territoriais existem? Isso é fato, gente, não tem como fugir. Eles existem. Por exemplo,
o pastor Fabiano toda hora, me prova na Bíblia, mostra na Bíblia. Eu tô mostrando toda hora a Bíblia. Efésios, Daniel. É quem e não agora, prova, não, isso aí agora, não é. agora eu vou falar sobre Marcos 5. Aí Gente, pegou pesado. olha só o apelo Aí dessa legião pegou pesado. ao seu território. Posso interpretar? Deixa ele falar. Por favor, não me atrapalha não. Olha só. Visita essa alma, Jesus. Olha só o apego desses espíritos malignos à sua localização. Vai lá. Olha só, eu não vou ler o texto todo só para vocês entenderem. Jesus foi chegando na região, esses espíritos vieram clamando, dizendo: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhes dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Esses espíritos responderam: Legião. Legião é o meu nome, porque somos muitos. Aí eles rogavam, e rogava-lhe muito Pra entrar no que porco. e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela da província. Ou seja, ele era apegado àquela localização, àquela província, àquela região. Posso falar o porquê? Que eles estavam clamando a Jesus: não nos mande fora daqui, porque aqui é o nosso território, é a nossa localização. Quer mais Bíblia, pastor Fabiano? Espera só Posso um pouquinho. interpretar? Eu tenho que Pode falar. por como eu dei Pegando a pro deixa Fabiano falar quase 2 minutos fora, porque agora é a vez dele, mas ele falou fora, eu vou dar pro senhor 1 minuto Olha para só, explicar esse a texto. interpretação é o seguinte: ali existia em Decápolis, que está ligado a Gadara, existia ali, na realidade, a legião romana. E essa legião, ela tinha uma insígnia, uma epígrafe no escudo, que era um porco, era um javali. E qual que é a questão? Por que essas entidades, elas não queriam sair do território da província? Por causa de derramamento de sangue. Se alimentavam de derramamento de sangue através do poder bélico de Roma. Ou seja, eles estão ali porque sangue é energia vital. Sangue é vida. Só que esse derramamento de sangue através do exército romano fazia que ele se instalasse naquele local. Então existe sim uma legalidade de derramamento de sangue nesse texto, e é por isso que aqueles espíritos imundos não queriam sair daquele Deixa eu território. perguntar pro pastor Fábio. Pastor Fábio, não dá pra negar o que o texto Dá, diz. lógico que Espera dá. só um pouquinho. Deixa eu fazer a pergunta pro senhor. Legal que o Calma. texto diz, dá. Não, peraí. Mas aí, Por você- a sua isso interpretação. que eu vou perguntar pro senhor, A sua pastor. interpretação dá. Os demônios vão aos porcos por permissão de Jesus. O senhor concorda nisso? Se precipitam em cair. O texto diz- Mas também não dá para negar que eles se sentem confortáveis naquela região e que eles pedem para não sair daquela província. Ó, Pronto. beleza. Ele deu a interpretação. Como é que o senhor interpreta Vamos isso, lá. província? Eu trouxe tudo aqui, ó. Vai lá. Todos os argumentos contra essa ideia herética, que nem Daniel 10, que fala do príncipe da Pérsia, acho que vocês vão querer trazer também. Não, esse é o mais fraco. dos argumentos. Efésios 6,12, que já foi. Eu trouxe os contrapontos aqui, todos O senhor bem não claros. conseguiu refutar O Efésios 6:12 endemoniado. até hoje, tá? Claro que sim. Quem não provou foi você. O que Região você Celeste falou- é o quê? Não é território, não? Mas não é o Brasil, não é a Índia. Mas é uma região. É um todo. É uma região. Fala de um todo, pastor. O Deus deste século. Olha fala só. de quê? Mas Até aí a eu faço região- a pergunta, a gente. região é não todo. conhecia Ó, o Brasil. Região é porção. A Região região- é toda, é porção. Ó, na nossa cabeça pequenininha, a nossa região é aqui, ó, Diadema, São Bernardo, ABC, São Paulo. Região. Mas pro inferno é o mundo. Então acabou. Nesse sentido tá matada a questão. Não existe Mas demônio essa é a territorial. teologia. Mas então por que em Marcos? Então Demônio por que no em mundo. Marcos? Vamos lá. Porque em Marcos as entidades não querem sair daquele território? Me explica. Vamos lá. Vai lá. Olha aqui, o texto. Agora deixa ele explicar, gente. O texto não diz que pediu para ficar no território. Não Opa. diz. O texto Diz. diz que os demônios Tá aqui. pediram para entrar nos porcos. Não. Não. Leia, Não no por território. favor, pastor Fabiano, leia. Não leia, existe a pastor, palavra território no pastor, texto. leia versículo 10 do capítulo 5. Demônios por favor. preferem corpos e Pastor não Fabiano, lugares. Pastor Fabiano, Faz o leia. seguinte, pastor, o senhor que é o Leia, mediador, pastor. leia o senhor aqui. Pastor, por favor. Não Eles ensina. vão dizer, Capítulo 5. Marcos assim, 5. envie pra fora Marcos dessa região. 5, versículo Aí, ó. número 10. Leia aí, pastor. Não, Por favor. não existe a palavra Leia, território. leia aí. Eles pedem para Vamos entrar ler o nos Leia o porcos. texto, gente. pastor Fabiano. Capítulo 5, versículo 10 de Marcos. Por favor, leia aí, por Deixa o favor. pastor Pastor ler. Calixto vai ler, já tá com a Bíblia. Não, mas eu Peraí, queria que o senhor peraí. lesse, pastor Fabiano, que o senhor está dizendo que não existe esse pedido. Pastor Fabiano, pode ler. Pode ler capítulo 5, versículo 10, pastor, por favor.
Por favor. Vou abrir o texto. Aí o senhor explica pra gente o que diz esse versículo de número 10 aí. E depois eu quero interpretar Não. Daniel 10. O senhor segura. É simples, mas os senhores não estão conseguindo Quer que eu responder. responda? Segura. Pera aí, o Fabiano vai ler o texto. Eles estão falando que é simples. É Marcos. 5:10. Até o apresentador já tá com a gente, porque não tem como fugir disso. Não vai nessa não que eu te dou um texto e te arrebento. Não vai nessa O não. pastor Calixto já deu um show aqui, esse debate já era pra ter acabado. A pergunta Já era pros senhores ter saído aqui dizendo não existem demônios. Vamos lá. Pastor Fabiano, Não, leia, O que pastor. os demônios querem? O que os demônios querem? Não prova que eles Leia, querem pastor sair Fabiano. do território Leia, por pastor causa Fabiano. disso. Leia, pastor Eles Fabiano. querem ir pro prova. inferno. Não, mas lê o texto Os do demônios Fabiano. querem ir pro Capítulo 5, inferno. Lê o versículo texto. 10. Eles querem ir pro Capítulo inferno, os 5, versículo demônios. 10, pastor Jaco Fabiano. Fabiano. Os demônios Não, se inclusive, alimentam pera, de não. desejos ilícitos humanos. Pronto. Então, tá. Aí, A entidade se alimenta exatamente disso. isso. Então, se Ó. naquele território. Não, existe deixa eu isso ler o texto, de uma maneira porque. avançada, Pera, deixa eu ler o texto. Olha só, olha, o pastor Eu Rogério, vou ler o texto. Pastor Não, Rogério, pera um eu pouquinho, vou ler irmão. o texto aqui, tá eu bom? vou ler o texto. Não, 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 o senhor não, não quis ler até agora. Não, não Agora consigo quer falar, valer, todo mundo então falando lê. ao mesmo tempo. Então lê o texto. Não tá dando pra gente falar. Pra ler, o senhor vai ler ou eu vou ler? Não, você. Ah, tá. E estavam ali pastando no monte. Versículo 10, pastor. Não, É o tudo versículo 11. 10 que a gente E quer. rogava-lhe muito para que o enviasse, para que não os enviasse fora daquela província. E aí, pastor, o senhor disse que Ó. não existia isso? Mas peraí. Para que não enviasse fora daquela província, não é um território? Não, Território. isso prova Fora. que Pastor eles são Fabiano. territoriais. Não. Isso prova que eles são territoriais. Prova. Reconheça, Isso pastor prova. Fabiano. Você faz uma interpretação bíblica que os demônios são territoriais Eles a não partir queriam. de um versículo Eles tinham- como esse. Eles tinham apego Mas peraí, àquele território. vamos lá, pastor Fabiano. É assim, pastor. Pastor Fábio, Jesus que o vai senhor faz expulsar, teologia, eles sabem. Com um versículo desse para definir que os demônios Mas são vamos lá. territoriais. Me mostra, As entidades sabem que vão ser Eu tô expelidas. mostrando pro senhor que isso aqui não tem base e fundamento. Mas vamos lá. O senhor tá Fabiano, fica argumentando- difícil. Ó, porque Assim, fica faz difícil o vocês falar seguinte, que não tem base no faz o fundamento, seguinte, porque tá no texto. Ó, tudo que é doutrinário tá nas cartas. Mostra um texto onde os apóstolos estão falando sobre isso. Mas aí. Aí fica ruim pra você. Pera só um pouquinho. Efésios, O capítulo senhor 6, também é Efésios. descritivo, o senhor é Efésios, normativo. capítulo 6, pastor. Doutrina, claro. Pastor, Ah, é? olha só. Então, pera só um pouquinho, deixa eu citar um versículo aqui, e se eu tiver errado, o pastor Joaquim me corrija. Eu li. Essa história de descritivo, positivo, isso é coisa de teólogo. Eu nunca li isso nas escrituras. Eu vou defender as escrituras. A minha Bíblia diz, toda a escritura é divinamente inspirada e apta para ensinar. Toda a escritura. A Bíblia não me diz de texto descritivo ou normativo. Ela diz toda a escritura é apta para ensinar. Então o que eu entendo é que toda a escritura me serve como ensinamento. O termo usado, normativo e descritivo, o senhor sabe pra que serve? Não, eu não sei. Pastor Calixto, Então, como o uma senhor tá oportunidade criticando aqui, por isso, favor. pastor? Eu quase não tô falando nesse debate aqui, só uma Você não tá falando? Eu tô falando aqui. Você fala mais do que o homem da cobra. Pastor A Joaquim, palavra agora. Pastor Joaquim. Não, pera aí. A palavra não é sua, a palavra é Olha do só, pastor o pastor Rogério. Fabiano falou algo o seguinte, porque isso não comprova. Na realidade, Jesus, ele entra na região de Gadara, a entidade sabe, ele tem autoridade, ele é o Messias, e sabe que ele vai ser expelido, expulso daquele território. Então a entidade chega Gadara diante... era um território gentílico, não se esqueça desse detalhe. Mas não importa. Mas é território. Criavam porcos... Isso, outra Mas era o quê? coisa, Mas era o outra quê território? coisa Mas criavam importante, porcos pra gente sem responder permissão. o argumento aí, vai. Criavam porcos sem permissão. Jesus chega, ele sabe que vai ser expelido daquele lugar. Então, as entidades que estavam ali dizem o seguinte: não nos tire daqui. Interpretação: porque se alimentavam de sangue derramado através do exército bélico de Roma. Tá? Agora, olha o que diz Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você viu, onde está o trono de Ra-Satã, de Satanás. Sei onde você vive. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Pérgamo é um Eu queria território? que vocês interpretassem isso daí, porque aqui está dizendo que Satanás tinha um trono nessa cidade. A minha nesse pergunta, lugar. pastor Joaquim, que eu volto a palavra para o senhor agora,
Vou responder Marcos ou não? Não, vai. Ok. Ok, vai lá, pastor Joaquim. Vai. É com o Então senhor. vamos lá. Pastor, o senhor tá com o senhor vai responder? Não, mas dá pro irmão deixar ele responder? Não tem pra onde ir, pastor Joaquim. Mas o irmão consegue deixar ele responder? O senhor vai fazer lações Não, aí, mas né? peraí, pastor Fábio, o senhor consegue deixar ele responder? eu deixo. Então vai lá, pastor Não, ele Joaquim. Marcos capítulo 5, de 1 a 20, tem a ver com o quê? Tem a ver com espíritos territoriais? Não, o texto não diz isso. Meu Deus do Não é céu. O isso texto tem que vê dizer, aqui. cara. O texto não diz isso, que é que o Espera, texto diz? espera. Também a questão do gadareno lá. O que na realidade a gente observa no texto é a autoridade de Jesus. Pronto. Não demônios em determinados lugares. Os demônios reconhecem a autoridade de Jesus como sendo quem? Filho do Deus Altíssimo. É interessante porque a localização ali, Gadareno, né? Gadara, se representa o quê? Significa o quê? Ilustra o quê? Que Jesus tem autoridade até mesmo fora das fronteiras judaicas. E outra coisa importante, o pedido dos demônios. Quando eles pediram permissão para quê? Para entrar nos porcos e não serem enviados lá para o abismo, eu pergunto, que demônio quer ir para o inferno? Não. Que já pastor sabe Joaquim, o que pastor tem lá no Joaquim, inferno capítulo para eles. 5, Joaquim. lê capítulo Eles 5, querem versículo ficar 10. naquele lugar que Pastor eles Joaquim, estavam. leia o capítulo 5, Eles não versículo querem 10. O texto por si mesmo já tá Joaquim, falando. leia. Não dá margem. Pastor Joaquim. pra O texto tá ideia de que falando. existe Pastor Joaquim, esse pastor Leia o Joaquim. capítulo 5, o versículo de número 10, por favor. eu Não, li. leia só pra... É que, só pros ouvintes. pastor Joaquim, Pros aqui pro ouvintes. pastor Fábio, o fato de estar escrito a palavra não nos tire dessa província, para ele, na Mas é uma teologia, questão de semântica, ele cria uma teologia que interpretação. agora o diabo, ele tem uma mente afetiva com a localidade. Mas peraí, a casa Fábio. dele é um Peraí, lugar onde ele Fábio, agora mina, deixa eu te dorme. fazer, Fabiano. O que tá deixa eu errado te é fazer Fabiano. uma pergunta, Fabiano. Fabiano e pastor Joaquim, mas deixa eu fazer. Mas Apocalipse Peraí, 2 diz. gente. Eles não queriam ser afogados no Tá, mar. mas deixa eu fazer uma pergunta. Não quer dizer, aqui é a nossa cidade. Deixa eu queremos fazer ficar- uma pergunta. Tá no texto, versículo 10, vocês não podem negar, vocês que gostam tanto de texto. Tá Pastor. no texto. Não nos expulse dessa província. A minha Ou seja, pergunta. Pera. não nos lance Deixa de Jesus, eu, deixa olha só. eu É isso que eles perguntar. estavam A dizendo. pergunta, Jesus aceita pera só um pedido. pouquinho. Jesus aceita A pedido. pergunta Nós que eu somos tô fazendo. governadores dessa cidade. Não, estavam dizendo eu não isso. tô dizendo o que eles estão dizendo, Joaquim. Ah. Eu tô dizendo ao senhor por quê, qual o motivo, a razão, Pra não qual serem a interpretação enviados do pro senhor. Por que que é Eles não essa a sua queriam serem interpretação? enviados pro inferno. Então deixa eu ler pro senhor, Mateus capítulo número 12, e o versículo de 43 a 45 parece que acaba com essa teologia do senhor, de que eles não querem ir pro inferno. Não. Quando um claro que não. espírito imundo sai de um homem, ele passa por lugares áridos, procurando descanso. Descanso. E não o encontrando, eles dizem: voltarei para minha antiga casa. Que não é um território. Pera, são não, pessoas. casa. Pessoa. Casa é o quê? Pessoas. Pessoa, aí é Tem pessoa. certeza? Como nós somos Pera casa do só um Espírito pouquinho, Santo. pera só um Nós somos pouquinho. casa do Tá Espírito bom, Santo. pastor. Então é pior ainda. Não. O senhor está dizendo que tem espírito pessoal. Se é casa, é pessoa, Ele tem um habita em mim, espírito habita em pessoal. você. Territorial. Espírito Santo. Tem um espírito Não. pessoal. Aqui, ó, não, tá no não, texto. Calixto. Pera, deixa eu Era um terminar. demônio que estava Deixa ali. eu terminar o texto, o senhor explica. Então traz consigo outros 7 espíritos. Por quê? Porque ele está dizendo: a casa é minha. Lá eu tenho paz, eu tenho conforto. Mas é pessoas, né? Lá eu tenho negamos, não segurança. negamos Ponto. Então, pastor, Ah, se é pessoas, esta casa, que eu acredito, Claro, pera um o pouquinho, que eu acredito que é pessoa. É porque o texto faz referência. Até porque esse texto, Deus está se referindo a Israel. E aí eu te pergunto, o texto está se referindo a Israel. Israel é pessoa ou é nação? Não, Bom, o texto pera é um pessoa, pouquinho. o texto é pessoa. Deus, o texto, Jesus está se referindo, qualquer teólogo, qualquer exegeta pode me provar que é o contrário. Deus está se referindo à nação, a Israel, e não uma pessoa em particular. Ué, o
O texto, Jesus está se referindo, faça a exegese aí, eu desafio o senhor. Entre pessoas. O texto está se referindo à nação e não uma pessoa. Quando aquele jovem se é uma pessoa, é a pergunta que eu faço pro senhor, para vocês responderem. Se é uma pessoa, é mais pessoal ainda. Posso responder? Passa. Aquele indivíduo de Marcos 5, de 1 a 20, estava possesso. Certo? O demônio se identificou como o quê? Legião. Por que legião? Porque era uma quantidade de demônios que ele estava possuído. Eu te pergunto, uma pessoa fica possuída 24 horas por dia? O demônio fica possuído naquela pessoa 24 horas por dia? Ou ele entra e sai? Não, ele fica lá possuído 24 horas por dia. O demônio gadareno era possuído. Apenas não existe manifestações todo momento. Em alguns momentos o demônio se manifesta. Mas quem é possuído é possuído. Pisava, ia pro cemitério. Sim, relata alguns fatos. Isso aí a gente não quebrava as correntes. A questão é que não faz referência. Eu quero Apocalipse 2. Eu quero que vocês me interpretem o texto. Pérgamo. Trono de Satanás em Pérgamo. É outra heresia. A Bíblia é heresia? Não, tá no texto. A interpretação dizer que o trono de Satanás é territorial é uma heresia. E o que é o trono de Satanás? Trono é governo. Olha, o trono de Satanás em Pérgamo é uma referência histórica por causa de um culto imperial, o templo de Zeus, que era o centro Então a sua interpretação de Apocalipse é histórica? Templo de adoração a Zeus, o centro da idolatria. Não, deixa ele falar. Eu terminar. Não escuta nem o que a gente tá falando. Deixa ele falar. É só ir pra referência. Havia um culto imperial ao templo de Zeus. Havia idolatria, era um centro de idolatria. Não é uma entidade territorial, mas é um ambiente cultural dominado pelo mal. Mas vamos lá. Poxa vida, meu Deus do céu. Cultural. Como se faz teologia vamos assim, lá. gente? Cultural vem de culto, de cultura que cultua alguém. Cultura vem de culto que cultua alguém. Mas cultua, mas para cultuar e aonde tem a idolatria, há trono de Satanás. Aonde há pecado, há um trono de Satanás. Aonde há orgia, há um trono de Satanás. Aonde há feitiçaria, há um trono de Satanás. Não é o território, meu Deus do céu. Agora, deixa eu esclarecer uma coisa importante, Calixto. Por exemplo, você pega cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Podemos comparar essas duas cidades a Sodoma e Gomorra? Podemos ou não? Depende. Podemos. Também. Infelizmente, a devassidão, a imoralidade, o crime, essas prevalecem. Há uma manifestação de demônios maior? Não tenha dúvida. Onde as pessoas querem pecar, Calixto, iniquidade. Onde elas querem pecar, iniquidade. Há uma manifestação maior de demônios. Agora, não existem demônios. Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor Joaquim. O senhor gosta de algum restaurante específico? Sim, gosto. Alguns. Tá. E qual que é o que o senhor gosta, assim, que o senhor fala, nossa, esse aqui é maravilhoso? Tem algum? Por exemplo, Fogo do Chão. Eita, eu gosto. aí é glória, hein? Ele é besta não, né? Olha só. Às vezes alguns irmãos, Fogo como do o Chão. pastor Calixto, me levam pra comer no Fogo do Chão. Olha aí. Dinheiro. Mas por que ter dinheiro. Mas por que vocês Mas vão eu lá? não tenho não, viu? Porque vocês gostam daquilo que eles preparam como alimentação. Isso. Então é um território. Entidades se alojam em lugares por causa daquilo que as pessoas fazem a nível de iniquidade. Agora, peraí, lógico que tem, eles se alimentam disso. Eles se alimentam disso. Os demônios se alimentam do que as pessoas fazem, ou o demônio induz as pessoas a fazerem o que eles gostam. O diabo se alimenta da deturpação, daquilo que vai deturpar a imagem de Deus. Isso. O diabo quer corromper a imagem de Deus. Essa é a satisfação dele. Fabiana, aí eu te faço uma pergunta. A segunda pergunta, eu concordo plenamente com o que o senhor falou agora, mas a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: e o diabo não induz aquelas pessoas a quanto mais deturparem a imagem de Deus daquilo que ele faz? Mas será? A segunda pergunta, a terceira pergunta. Não é por isso que em algumas regiões você vê, por exemplo, a exploração. Eu não sei se vocês acham isso normal. Eu estou fazendo uma pergunta a vocês. Vocês acham normal um estado inteiro ser o maior índice de abuso sexual de crianças? Eu não acho isso normal. E você acha que tem um demônio que atua nessa área?
Essa é a questão. É territorial isso? então, é um demônio específico. Da deturpação da moral. Mas peraí, da pastor. concupiscência, Mas peraí. eu não falei mais. É um demônio específico. Aí a Não tô pergunta que eu falando, faço, senhor, Nani. Às por vezes é um quê? fator cultural, Por que que em Calixto. outros estados Eu já não passei. há tanto Fatores problema disso culturais. como aquele? Culturais, pastor É. Fábio. Deixa eu O falar senhor agora, acha eu que é tô só falando, questão mas Rio de Janeiro cultural? é uma cultura. Permita-me. Olha Pastor, só, deixa eu pastor, só falar Fábio, outra. pastor Fábio. Pastor, Deixa eu falar, deixa eu falar aqui. Vai, Fábio. É ter um ego muito aflorado não querer reconhecer que existem demônios territoriais. Não. Eu vou tirar essa prova bíblica aqui, gente. Meu Deus É do o céu. ego da teologia. Pois é. Gente, custa. Eu já conversei com o pastor Fabiano, já conversei com o pastor Joaquim, e geralmente eles falam, o problema do debate é que os debatedores nunca querem reconhecer que é errado. Pô, a gente tá provando na Mas se Bíblia tiver- aqui. não, A gente tá não tá. provando na Bíblia constantemente. Ó, você tá Aí eles dando nos texto e eu tô mostram, refutando. Eles não deixam Ó. nem falar. Aí eles fazem relações. Mas aqui demônio não Pra- gosta de território? Mas Pra deixa eu que falar um que- negócio. por que Pastor que eles Calixto, estão aqui, deixa eu então, falar se com o pastor eles Calixto. não querem Pastor território? Calixto, no carnaval, o senhor não acha que não existe um demônio territorial especificamente para atuar no carnaval? E você tem que descobrir qual é o nome dele. Sendo que o índice de doenças sexualmente Pastor, transmissivelmente eu tem que não descobrir qual é o diria, eu nome não diria, dele. eu não tenho que Amarrar descobrir. ele. moral. Eu concordo com o pastor. Amarrar Eu ele. não acho que precisa Moral por descobrir causa do nome. pecado. Ô Mas Joaquim, precisa ô descobrir. Joaquim, Não, não ô acho. Joaquim, amarrar ele. aí você tá Demônio indo. do carnaval. Não, mas demônio peraí, Não, Joaquim. também. Não, mas peraí, ô É Joaquim, isso. você tá indo pro extremo. Mas aí eu não concordo Espírito também. Não é territorial. porque É alguém isso, Calixto. distorce. Quer ver? Ô Você Joaquim, crê que existe um demônio específico atuando no carnaval? Ô Joaquim, deixa eu Crê ou te não? fazer uma pergunta. Crê? Ô Não tô Joaquim. entendendo, pastor. Não, peraí. Ô Joaquim e Você Fábio. crê? Uma Rogério, pergunta. crê? Ô Um Joaquim, demônio eu específico acredito. do carnaval. Ô Joaquim, dá pra Ai, você meu ouvir? Deus. Sim, sim. O senhor acredita que existe distorção da pessoa de Jesus e da pessoa de Deus? Claro. O senhor existe? O senhor acredita? Claro que o diabo faz isso. Então, a distorção, por exemplo, qualquer outro tipo de teologia que não seja a cristã sólida. O senhor acredita que existe Com toda distorção certeza, então da pessoa de aceitas aí. Jesus, aceita. Aceita que usam a Bíblia, viu, Fábio? Então deixa eu Eles usam dizer a pro Bíblia senhor o seguinte: pra defender a suas heresias. distorção e os excessos, com isso, ela extingue a existência de Jesus e de Deus? Não. Então eu vou perguntar pro senhor, os excessos de dar nome, de ungir porta, Amarrar. de fazer o que o senhor quiser, ela extingue a existência? Não, eu não tô negando a existência dos demônios. Então deixa eu falar, Calixto. eu particularmente, se Pastor o senhor Calixto, eu tô na minha perguntar vez pra ainda, mim, pastor. pera aí, eu vou te dar. Eu vou falar agora aqui uma experiência pessoal. Eu morei Olha aí, em ó. uma região, na época, a criminalidade muito forte. E quando uma pessoa morria, por exemplo, alguém matava alguém, crime, nós sabíamos que nunca ia ficar só naquela pessoa. Que ia mais 4, 5. Tem um lugar na Paraíba assim, inclusive. Ia mais 4, 5. Sempre foi assim. Riacho dos Cavalos na Paraíba. Aí eu te pergunto o seguinte. E no Pernambuco Não também. seria muita, eu não sei a palavra, eu diria muita carnalidade. Demônio da vingança. Falta de espiritualidade nossa achar que os demônios não estão agindo por trás disso? Ninguém disse isso, Calixto. Vai lá, pastor Fábio. Eu posso falar agora, né, senhores? Vai lá, Só um sim, pouquinho. Sem interpelação, só um pouquinho. Pastor, eu Não, se acredito você muito- interpela, também tem que ser interpelado. Não Mas vem deixa nessa, pelo não. E é menos uns 20 debate, é segundos. debate. Se Deixa não pelo quer menos 20 brincar, não desce pro É play. debate. Deixa pelo menos 20 Marca pra segundos. fazer entrevista no teu programa que a gente vai. Ó, corroborando com sua fala aí, isso aqui não é bíblico, é uma crença minha e eu posso até estar acreditando em uma heresia. Eu acredito que existem pessoas que estão aprisionadas em seu lugar de origem, que só vão ter um romper na sua vida a partir do momento que sair dessa sua localização geográfica, porque eles foram aprisionados por demônios territoriais. Eu acredito nisso. Que heresia. Eles precisam. Rapaz, ainda bem que você Eles reconheceu precisam que sair. pode ser uma heresia. Agora eu gostaria que os senhores Não, aqui... deixa ele. Mas eu concordo É a com crença ele. dele. A Existe minha um código Bíblia diz: a geográfico, tua você fé tem tem seguido um a. local. Ô, Joaquim, a Todos tua nós. Eu fé quero tem a Bíblia, eu pra quero ti texto. mesmo. Agora eu vou falar a Bíblia. imagem. Eu vou A falar Bíblia diz, conceito. a Bíblia fala, ficar em Jerusalém até que do alto seja Deixa é um eu falar. território. Deixa eu falar. Olha só, A como liberação é que de Deus vocês é fazem territorial. teologia, Por meu favor, Deus do pastor céu. Rogério. Pastor, Vai lá. só entre nós aqui, porque eles não vão conseguir responder isso aqui. Não vão conseguir. Você entendeu? Eu não vou fazer. Por favor, pastor Rogério, me explica o que está escrito em Atos,
capítulo de número 19, versículo de número 35. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: homens efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? A deusa Diana não é uma entidade? A deusa Diana era uma deusa mitológica. Mas não é uma entidade? Não é uma entidade, não. Não é uma entidade. Não, aí eu... É uma peraí. deusa. Espera, deixa eu Porque o responder. que Paulo vai falar que eles não sabem, mas que responder? eles estão adorando a demônios. Isso, posso responder, Calixto? E Calixto. por trás da imagem tem demônio. Democracia aqui. Mas Posso aí responder? tá dizendo que essa Democracia. entidade é a que comanda Éfeso, não é isso? Vai lá, Joaquim. Não, eu ainda não dei, Vamos lá, eu pela ainda ordem. não soltei a bomba de megatom Posso pra responder, eles, não? pra eles. Posso responder? Quer dizer que é 3 contra 2 aqui. pastor. Não, eu só quero Vamos lá. elucidar os ouvintes. Essa questão aí, por exemplo, que você acabou de mencionar, isso é uma ideia de espíritos territoriais? Eu não vejo desta forma. As divindades... O senhor não vai ver nesse as debate divindades, nenhum texto então, que eu lhe deixa eu apresentar. responder. As É porque o divindades... texto não fala isso, Fábio. Posso responder, Fábio? As divindades são não é criadas isso. por quem? As divindades são criadas por quem? Porque, por exemplo, vamos lá, Capa Preta, Tranca-Rua, Exu Mulam, Maria Padilha, existe no inferno? Não existe no inferno. A Bíblia, Jesus nunca deu nome aos demônios. Quando perguntou lá o nome, qual é o teu nome? Legião. Mas porque nome é somos muitos. frequência, pastor. Agora, olha só. Nome é frequência. Deixa Quando eu você dá explicar, nome para deixa eu demônio explicar. é invocação. Deixa eu explicar, pastor. Porque, infelizmente, o pessoal da batalha espiritual se baseia muito naquilo que diz o demônio. Naquilo que os demônios dizem. Eu não me baseio nisso, não. Eu me baseio no Espírito Santo. Infelizmente, criam uma teologia em cima daquilo que diz os demônios. Foi o caso do Peter Wagner, o caso da Neuza Tioca, o caso do Géser Cardoso, acho que é da missão Shekinah. Enfim, uma turma que eu conheço da área de batalha espiritual aí, que são malucos, que veem um demônio em tudo, eles se baseiam nisso, nas declarações do mas demônio. nós Agora, achamos Diana eu dos nunca- Efésios. Espera só um Diana pouquinho. dos Eu posso me Efésios. defender Não, aqui? segura deixa que eu vou dizer. voltar para lá pro Deixa eu pastor. responder. Mas Joaquim Não, só já vou vai terminar. lá. Diana dos Efésios foi criada por quem? Por homens, inspirados pelo demônio, não tenha dúvida. Ué, mas porque aí isso por é quem- trás de Diana, Agora- o que é que tá? Tem demônio Agora, por quem trás. deu a identidade a ela? Quem deu a identidade a ela? Quem dá a identidade a esses demônios que estão manifestados? Agora aí eu nos pergunto o que terreiros? isso tem a ver com o território, meu Nada, Deus do céu. nada. Tá, peraí. Então deixa eu ler aqui pros Ô, irmãos. tá escrito. Deixa eu que ler pros irmãos Apocalipse, A capítulo guardadora 16. dos Efésios era Diana. Apocalipse Não é uma entidade. Deixa eu ler pros irmãos Efésios era vítima de demônios, não que demônios habitam em Efésios. Mas Você tinha- entende a Mas diferença? existe sim A uma diferença. questão Mas territorial. demônio não habitava em Efésios? Efésios Como habita em São sofria Paulo, em qualquer vítima lugar, de eles habitam. espíritos malignos. É. Não demônios. Olha só, faz um pertencente mapeamento. à localidade de Efésios. Não tem Faz como um fazer. Essa é a mapeamento. diferença. Não tem Como como Paulo foi fala fazer de mapeamento, Diana. pastor. Faz um de mapeamento que você vai ver. Efésios. Tem que Índices. expulsar. Demônio sai em nome Jesus de fala Jesus, do ele vai plano de sair. Satanás Não em Pérgamo. não tem tem que fazer base, ô mapeamento. Fábio, não tem base para dizer que o demônio ele pertence a tal cidade. O demônio age em todos os lugares. O mundo é o Tá, comando. o que eu tô 5, perguntando 10, pro senhor é. maligno. Eu tô Marcos 5, perguntando, 10. eu concordo com o senhor, não existe base pra dizer que demônio tal, mas o demônio que age na Bahia é o mesmo que age no Ceará? É diferente. São É o mesmo. espíritos É diferente. caídos. São Não, eu tô espíritos perguntando caídos. se é o mesmo. Atuação. Se o- Na agora, Bahia, não. eu Joaquim, vou responder. para a mão de milonga e responde a pergunta. Ok. O demônio que tá agindo no São Paulo agora é o mesmo demônio que tá agindo na Bahia agora? Todos eles são anjos É ou caídos. não? Vou responder. Mas é o mesmo. Todos Deixa eles ele são anjos responder, caídos. E o que acontece na Bahia? O candomblé estabeleceu ali. Então lá, quem tem, de certa forma, aí atuado são demônios que se identificam, por exemplo, com Iemanjá, com Obaluaré. Eu não quero saber desse Omuru, nome, não, etc. Joaquim. A pergunta é simples. O demônio que está atuando na Bahia agora é o mesmo demônio Você que fala- está atuando você fala- em São Paulo Pra quê? agora? Sabe qual que é o Pra problema? É o mesmo. Pra É tentar- idolatria, pra feitiçaria, não é
o mesmo demônio, mas são demônios que atuam em todos Então, os Joaquim, lugares. se não é o mesmo aqui, Porque tem ele um não é. demônio na Bahia, tem um Ô, demônio em Calixto, São Paulo. eu tô É dizendo- demônio que a gente- territorial. Não. que não dá pra é definir isso, isso, Calixto. pastor Calixto. Eu tô dizendo Não que tem como ele definir. não é o mesmo porque ele não é onipresente. Então por deixa eu ler. exemplo, Então por deixa eu exemplo, ler vamos pro dar um seu pé. exemplo. Segura, Joaquim. Deixa eu ler Apocalipse. Vocês Então falam deixa eu muito, responder. mas cita a Bíblia Você muito não pouco. deixa eu responder. Não, é que vocês estão citando Bíblia muito pouco. Aí o interpelador tem que ficar citando Bíblia pra vocês. gostaria também Porque de contar parece que a vocês vieram pra um experiência, debate e a experiência teológico também e é não viva. cita a Bíblia. Ô, mas, Então, pastor, não, nós estamos segura citando Bíblia o irmão aqui. também. Eu vou ler a Bíblia. Os nossos oponentes aqui que não estão Não citando citou Bíblia. nenhum texto. Nenhum texto. E eu vou ter Pra que discutir. concordar com o lado de cá que eles deram mais texto do que vocês. Até Vamos lá, agora vamos lá. vocês só Aonde, refutaram. Pastor Calixto, leia, por favor, Aonde Mateus 4, Jesus, versículo 8. Paulo falou de demônios territoriais. Espera só um Jesus, pouquinho, ô, espera só um Mateus, pouquinho. capítulo 4, Segura, versículo 8. Leia, por depois, favor. na sua vez, São o irmão lê. interpretações particulares. Deixa eu ler aqui Apocalipse. E então vi saírem da boca de quem? Do dragão. Parece que esse dragão é consenso entre nós que é Satanás, ou não? O dragão de Apocalipse que batalha contra a mulher. É consenso teológico que é Satanás. Eles vão falar que não, pra mudar o texto. Então, entende que saiu dele, é que é da parte dele, que ele comanda, que ele manda, que ele faz o exercício. Saiu da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rã. Esses espíritos são espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos e eles vão aos reis de todo o mundo e têm a fim de reuni-los para a grande batalha daquele dia. A primeira coisa é, existe um governo, que é o dragão, que demônios saem dele com ordem específica dele para influenciar governo, ninguém discorda. influenciar O mundo. e influenciar O mundo. não, senhores. Todo mundo. Não. Diz aqui, influenciar os reis. De todo mundo. De todo mundo. Mas os reis estão em territórios diferentes. Ele vai querer mudar o texto. É o que eu digo aqui, Fabiano. Vamos lá, Peraí, vamos lá. Fabiano. É do território. Peraí. O demônio influencia sobre Peraí, todo mundo. Aproveita, lê Fabiano. Mateus O 4. Brasil, o governo, o Estado está dentro do país. O seu texto já o explicou, município pastor. Tá dentro é a mesma explicado. coisa. Tá explicado Tem o seu território, texto. irmão. Quem é que- Rei é território. Mas o rei é do território. Leia Mateus 4, versículo pra 8 e 9. corroborar com esse Vão texto. para todo Lê mundo. você. Eu vou ler. Vocês estão Leia. querendo mandar em mim, ninguém Ó. manda em mim aqui, não. Pra corroborar com o texto do pastor Calixto aqui, eu gostaria que vocês me respondessem. É tão claro Os o texto, reis gente. deste mundo. Mateus capítulo 4, versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto sabia e que mostrou-lhes Tava só esperando. todos os reinos do mundo. Te darei, né? Mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ou seja, por que mostrou todos os reinos do mundo? Fabião, território. Fábio, Reino é pastor, território. Pastor Fábio, todos os exemplos que o senhor deu já está tudo anotado aqui, porque são referências a essa teologia e já está tudo preparado. Mas vocês não estão com Mas argumento. vocês não conseguem Olha só, responder essa isso. teologia vai dizer que Satanás governa territórios. E não é verdade. Por que tá errado? Porque Satanás tinha influência sobre os sistemas do mundo e não sobre posse de território. Mas para distorcer, que é isso que o senhor está fazendo, distorcer no texto, para impor uma teologia que não existe, aí o senhor vai dizer que ele governa sobre territórios, mas ele governa sobre o sistema do mundo. Ele age através do pecado, da idolatria, que são sistemas humanos, mundanos, caídos, que são através de mapas espirituais. Mas nos Não há nada de demônio no bairro, não há nada de demônio na cidade. Pode procurar. Porque o senhor nunca morou, o senhor nunca morou na favela Meu onde eu Deus, morei. hein? É verdade, hein? É que o senhor nunca morou na favela Posso onde contar a eu morei. experiência aqui? Acho que a gente tem que Pastor, falar eu a acho que o senhor experiência nunca teve também. visão aberta, não, pastor. Meu Deus, Nunca é teve verdade. visão aberta. No dia que o senhor orar. Minha visão orar, aberta no é pra dia- Bíblia, pastor no Fábio, dia, pra no dia que Bíblia. no dia que o senhor orar pedindo para Deus abrir a sua visão espiritual, o senhor vai ver demônios em postes, em cima de casa, em cima de carro. Eu acho que o senhor precisa mergulhar um pouquinho na Infelizmente, é uma espiritualidade. Infelizmente, os ocultistas entendem mais de mundo espiritual do que o olha senhor. aí, Entende pastor. mais do que o senhor. A sua O senhor a raiz de vocês é ocultismo, meu Deus do O senhor precisa céu. mergulhar um pouquinho
minha nós raiz falamos do é Espírito. bíblica. Não, Espírito se Santo. divisão fosse, a aberta. gente estava com os Que textos divisão bíblicos aberta. aqui, Tem que- Mas é comprovando a gente que está citando os textos. que não são tudo Na realidade, é território. Sabe o que a gente tá fazendo? Rebatendo os textos que vocês estão impondo que não são reais. Estão Esse é tentando, argumento. mas não consegue. Não são reais. O senhor Mas vamos lá. O senhor Eu tô tenta- mostrando Vamos lá, pra deixa vocês eu- que o posso texto que contar vocês aqui estão algumas colocando não experiências? diz o que vocês estão dizendo. O senhor não está dando crédito ao texto da Bíblia. Posso O senhor citar tá aqui, querendo pastor? mudar. interpretando Pastor interpretação, Os senhores, por ser deixa eu teólogos, citar aqui. por egos, querem mudar Deixa o que eu, está escrito. deixa eu citar aqui. Posso falar algumas experiências? E quem Eu é acho que assim. disse de verdade que teólogo tem a verdade das escrituras? Quem é o louco que tem coragem de afirmar isso aqui? Porque eu sou teólogo de formação, porque eu sou arminiano, porque eu sou... Quem tem a verdade das escrituras? Aonde eu li nas escrituras que a verdade dela é rendida a um teólogo? Ficaria mais a gente tem bonito. debate teológico por causa disso. Pastor pastor Mas Calixto. eu também sou teólogo de formação. Pastor debate Calixto, teológico é Mas eu não Calixto, posso porque partir existe de, divergência. eu não posso partir de uma arrogância de achar que a minha hermenêutica é a única Pastor correta. Calixto, por favor, Pastor Fabiano, Pastor Joaquim, olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Ficaria mais bonito pros senhores falar, gente, realmente existem demônios territoriais. Tá ficando feio. Tá feio. Agora, Não tá não, eu pastor. complementaria o seguinte. Eu comentaria o seguinte, que existe abusos nessa questão. Sim, eu concordo. como, por exemplo, Verdade, nome concordo. dado a demônios, porque eu sou obrigado a concordar com o Joaquim que nós estamos É até importando proibido. algo do ocultismo para dentro da igreja, como pombagira. Isso são nomes E biblicamente dados é proibido. a essas entidades lá e Jesus nunca usou. Eu concordo. Eu também vejo o extremo Mas de... porque são os próprios demônios que se manifestam nas igrejas que se identificam com esses pseudônimos. Não, mas você vai acreditar em demônio se ele é o pai da mentira? Deixa eu contar uma A minha experiência. pergunta é Ei, essa. pronto. Você vai acreditar em demônio, que é o pai Pastor da mentira? Ele é mentiroso Ó, desde agora- o princípio. agora- Ele é mentiroso, mas se o demônio se manifesta na Pastor, igreja lá e dá esse pseudônimo, Pastor Calixto, mas também- Pera um pouquinho. O que aconteceu? Se eu não acreditar na pombagira, que ela diz, o meu nome é pombagira, por causa Mas do é meio verdade? que ela age. Mas é verdade? Pera um pouquinho. Ela Então, disse, então agora é por que, que o verdade? senhor acredita na Bíblia quando diz que ele é legião? Por que Jesus era- acreditou Jesus nele? citou Que eram muitos. Ele não, é a Mas mesma era o coisa. nome. Mas era um nome. Ligado à legião romana. Qual era a quantidade Pastor de Calixto, demônios que aconteceu estavam com ali, um não parente. Aconteceu com um parente que frequentava a Igreja Universal. A esposa caiu endemoniada, levaram pra cima do púlpito lá. E foram entrevistar. E aí, o que você tá fazendo na vida dela, de Satanás? Eu tô fazendo ela atrair o marido, não sei o quê. E ela não tava, pastor. Nossa, O marido espírito virou Mas aí a mentira igreja não pra pode criar. fazer isso, você concorda? Esse negócio de ficar entrevistando Claro, demônio, mas eu tô mostrando dando que ibope. eu tô mostrando que demônio é mentiroso. Sim, eu concordo. Mentiroso. Não, eu também concordo. Por isso que eu digo, pastor, Eu você concordo vai com você. E aí, Fabiano, não é por causa dos excessos, Fabiano, que nós estamos cometendo algumas coisas de levar até a igreja a um certo... Discernimento. Não entendimento. é discernimento, há uma certa descrença do mundo espiritual.